Tem aqui um artigo que você escreveu, já vou começar por ele, até porque você pautou por aqui, tratando aqui sobre Lula. E você, no título, você vai na linha de, respeita a história de Lula. Lacradores estão fazendo uma palhaçada, é assim que você classifica aqui no seu artigo, de proporções titânicas, porque Lula fez um acordo com militares para evitar acirrar a polarização. Explica pra gente o que é isso. Você está se referindo aos atos aí com referência ao golpe de 64, Eduardo? Quando esquerda e direita começam a fazer a mesma coisa. Quando, por exemplo, o jornal que emprestava carro para transportar presos pela ditadura para serem torturados, diz a mesma coisa que a esquerda sobre o Lula não querer que o governo dele faça atos contra o infame 31 de março de 1964. Tem alguma coisa errada, né? E a mídia bate nisso de manhã até de noite. Porque a mídia pega carona nessas coisas que a esquerda... Porque nós temos um fenômeno na esquerda, que é o seguinte, a esquerda tem uns setores da esquerda que acham que tem que bater no Lula. Porque o Lula, quando ele começou o governo, ele reuniu os ministros dele e disse o seguinte, olha, vocês me critiquem, eu não quero puxar saco, eu quero que vocês me critiquem. Ele estava falando para os ministros dele que não tivessem medo de entrar na sala dele e criticá-lo, para ele saber onde estava errando. E aí, essa fala, recentemente foi usada pela Folha de São Paulo, num editorial, foi usada pelo Hélio Schwartzman, que é um direitista pavoroso, metido a inteligentinho, tal, sabe? Mas reaça mesmo, sabe? Bem reacinha. Sabe aquele reacinha disfarçado da Folha de São Paulo, neoliberal, não sei o quê, né, que disse que a Dilma foi derrubada, não foi golpe, porque foi um julgamento político, como se a gente fosse, por exemplo, uma república parlamentarista. Né? E aí, então, da mesma forma, essa fala de Lula é usada pela esquerda e direita, e a esquerda ela tem essa coisa de criticar aquele que faz o seu governo, supostamente. Por quê que talvez o Lula tenha esse problema de popularidade? Porque, às vezes, ele apanha dos dois lados. Como nesse caso, por exemplo. Teve aquele caso da mulher negra no STF, o Lula, que nomeou, que colocou na presidência uma mulher. O Lula, que desde 1917... ele foi o primeiro presidente a colocar um negro no STF. Né? O Lula ficou como machista e racista nessa história, e esquerda e direita batendo. Né? Batendo. A esquerda bate, a mídia vai lá, oba! Porrada no Lula. Caso do Alckmin. Foi lá, esquerda e direita batendo. Depois o Alckmin está aí, nada que justifique aquela gritaria. O Gonê é o diabo. Está aí o Gonê fazendo tudo que tem que fazer, tudo à toa. E a mídia embarca nessas daí. O Lula não proibiu manifestação contra a ditadura. Vamos entender, porque tem gente achando que o Lula proibiu a esquerda de fazer manifestação contra a ditadura. Não, ele falou, pode fazer à vontade, só o governo não vai fazer. Por quê? É um momento delicado, há uma preocupação muito grande, que eu já avisei aqui várias vezes, agora que está começando a efervescer isso, né, coisa que você sabe que eu falei aqui há meses atrás, que é a questão do Donald Trump. O Donald Trump, há um risco concreto de o Donald Trump voltar ao poder nos Estados Unidos. Isso acontecendo, o Bolsonaro vai ter, pilotando a maior superpotência, ainda maior superpotência da face da Terra, política, econômica, militar, cultural, etc., pilotada por um aliado de Bolsonaro e que tem uma superpotência que tem uma ascendência enorme sobre as Forças Armadas brasileiras. Então, o Lula está decidido a distensionar o cenário, porque realmente essa tensão, essa polarização não está ajudando. Não é? E ele não proibiu ninguém, vocês façam quantas manifestações quiser, só o governo não vai fazer ato oficial do governo contra, e também ele proibiu os quartéis como comandante em chefe das Forças Armadas, ele proibiu os quartéis de comemorarem também, e fica tudo por aí. Não é? Para evitar que mais esse elemento de tensão venha. Eu acho que o Lula tem propriedade. Eu me lembro de quando o Lula saiu da cadeia em 1980, preso pelos militares, para acompanhar o enterro da mãe dele. O Romeu Tuma permitiu que ele fosse no enterro da mãe dele. Já na democracia não permitiram que ele fosse ao enterro do irmão, do neto, tal, né?
Na ditadura permitiram, você veja só como é que é. E, na verdade, o Lula é um sujeito... Quem é que enfrentou mais a ditadura, já a ditadura instalada, do que o Lula nesse país? Eu queria que alguém me contasse. Queria que alguém me dissesse, foi o fulano de tal. Não, foi o Lula, que juntou centenas de milhares de pessoas no estádio da Vila Euclides para enfrentar a ditadura de peito aberto, numa época que a ditadura matava. Quem é que tem moral para dar lição para o Lula? Então eu fiquei bravo ao escrever. Eu escrevi esse texto possuído, assim, sabe? Porque eu lembro, eu vi, não me contaram. Então, por favor, respeitem o Lula.